Eu vou propor um desafio. Vamos todos levantar da cadeira e fazer um teste. Você sabia que no nosso corpo há proporções matemáticas? Geralmente, nosso pé tem o mesmo comprimento de nosso antebraço. Nosso antebraço tem o mesmo comprimento do nosso peito. Impressionante? Então olha essa. A medida da distância entre o fim do queixo até embaixo do nariz é a mesma da sobrancelha até a raiz do cabelo, que é a mesma da distância de uma ponta à outra da orelha. Mais uma? Então, meçam comigo. Nossa envergadura, que é a medida de nossos braços abertos de ponta a ponta, é igual à nossa altura. É claro que essas medidas são aproximadas, porque como a natureza é perfeita em suas imperfeições, nenhum corpo é exatamente igual ao outro, mas nosso corpo tem diversas proporções como essas. E quem sacou isso foi um cara chamado Marcus Vitruvius, que viveu no século I a.C. Marcus Vitruvius deixou essas descobertas registradas em tratados que ele escreveu por volta do ano 27 a.C. Seus livros são considerados os primeiros trabalhos ocidentais sobre arquitetura. Em um dos trechos, ele sugere uma representação do corpo humano masculino. O umbigo é naturalmente colocado no centro do corpo humano. E se num homem deitado, com o rosto para cima, as mãos e os pés estendidos, do umbigo como centro, se descrever um círculo, ele tocará os dedos das mãos e dos pés. Para medir desde os pés até o alto da cabeça e depois, através dos braços totalmente estendidos, achamos a última medida igual à anterior, de modo que as linhas perpendiculares entre si, envolvendo a figura, formarão um quadrado. Parece fácil encontrar as proporções, mas Vitruvius deixou apenas o texto, sem nenhuma imagem para representá-lo. Diversas pessoas fizeram representações para o texto do Tratado de Vitruvius. Entre elas estão Leonardo da Vinci, em 1490, Giovanni Giocondo, em 1511, Cesare Cesariano, em 1521, Francesco Giorgi, em 1525. Porém, a representação que chegou a um resultado melhor foi a de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um dos gênios do Renascimento italiano, chamou seu desenho de Homem Vitruviano. Entre as tentativas conhecidas para encaixar o corpo humano dentro da figura de um quadrado e de um círculo, seguindo as proporções, a de Leonardo foi a que mais se aproximou das orientações de Vitruvius. Uma das relações é a que tentamos medir na gente. A envergadura é igual à altura. Tem também essa, da sola do pé até debaixo do joelho é 1/4 da altura do homem. Se abertas, as pernas podem formar um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados com a mesma medida. A área total do círculo é idêntica à área total do quadrado e por aí vai. Mas existe outro segredo escondido nessas medidas. Olha só! As medidas de diversas partes do desenho de Da Vinci parecem seguir uma proporção matemática baseada na sequência de Fibonacci. No século XII, o matemático Leonardo Fibonacci propôs uma sequência em que o número seguinte é a soma dos dois anteriores, começando em 0, 1. 1 mais 0, 1 novamente. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. E assim até o infinito. E se a gente dividir o número seguinte pelo anterior, o resultado vai se aproximando de 1,618033988. É chamado de número φ ou número de ouro. Ouro? Mas por que tanto alarde por trás de um número? Bom,
Desde que Fibonacci achou essas medidas e esse número, muita gente ficou obcecada por ele. A proporção áurea, que está na sequência de Fibonacci quando ela tende ao infinito, aparece em composições artísticas e até na natureza. No Parthenon, por exemplo, pode-se reconhecer um quase retângulo áureo, embora dificilmente ele tenha sido projetado para seguir essa proporção. Em alguns girassóis, há uma série de espirais nos sentidos horário e anti-horário, que geralmente ocorrem em números sucessivos da sequência de Fibonacci. Leonardo da Vinci foi um gênio que conseguiu, como poucos, unir ciência e arte. Ele pintou obras-primas como a Mona Lisa e a Última Ceia. Era inventor. Seus desenhos de objetos mecânicos são tão fascinantes que incluem uma máquina voadora, quase um esboço para um helicóptero, feito no final do século XV. Foi também cientista, trabalhando com noções complexas de matemática, como o próprio homem vitruviano. E mais de 500 anos depois, as noções de proporção dos desenhos de Da Vinci ainda são usadas por nós. Viu só? A geometria e a matemática estão em vários lugares. Só precisa estar atento, observar e identificar.